Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta tarde de hoje. Estamos iniciando, neste segundo trimestre, a nossa nova série que tem como título, vejamos aqui, A Existência de Deus e o Design Inteligente. Para tanto, começaremos lendo Colossenses 2,8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E ainda segundo aos Coríntios 10:15, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Portanto, o assunto do capítulo de hoje, teremos o argumento cosmológico e a causa do universo. Para tanto, oremos. Graças te damos, Senhor, por mais um domingo de estudo da Tua Palavra. Suplicamos-te que nos abençoe na compreensão deste assunto, que reforça ainda mais o nosso entendimento sobre a maravilha da Tua criação. Suplicamos-te também, ó Deus, que nos livre desta enfermidade que tem assolado a todos nos dias de hoje. Livra também, Senhor, as pessoas do desemprego e das falências. Ó Deus, ajude o teu povo no Brasil e em todo o mundo. Aceite, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas preces, mediante o nome santo e eterno de Jesus, nosso Salvador. Amém. Aí, então, temos o argumento cosmológico e a causa do universo. Ok? Então, tudo que nós vamos estudar agora, nesse segundo trimestre, fará com que nos aprofundemos ainda mais quanto ao que estudamos no primeiro capítulo de Gênesis, lá no trimestre anterior, reforçando tudo que fora criado nos 6 dias da criação. Então, o estudo desse trimestre ele tem como objetivo esse reforço, esse aprofundamento ainda nas questões da criação. Portanto, desde a antiguidade, o homem tem perguntado se o universo, ou o cosmo, do grego cosmos, e na Bíblia traduzido em geral por mundo, ou mundos, ele sempre existiu. Essa é a pergunta que se faz: se o universo sempre existiu, no passado indefinido, eterno, ou se ele teve um princípio, ou seja, um começo. Grande parte da civilização ao longo da história possui narrativas sobre a origem do mundo. Muitos relatos envolvem episódios de criação realizados por algum deus ou deuses. Algumas tradições bem anteriores à grega haviam feito tentativas com relação à ciência, porém, o seu conjunto de ideias em meio a uma confusa escrita, naquela época cuneiforme e hieroglífica, é considerado como fábulas. A tradição da história da criação incorporou-se na maioria das culturas com as idolatrias existentes em diversas religiões, tornando assim um mito. Ok? Will Durant
em sua História da Filosofia, edição 2000, na editora Nova Cultura, diz o seguinte: aqueles povos pré-helênicos explicavam todos os processos da natureza, atribuindo-os a uma força sobrenatural. Havia deuses por toda a parte. Porém, o que nós vemos é que no início do segundo milênio antes de Cristo já se intensificavam alguns avanços a respeito do conhecimento. Vejamos aí, Éthique Chassot, em Ciência através do Tempo, da Editora Moderna, 1997, diz assim: a matemática desse período era bastante desenvolvida e havia instrumentos para realizar cálculos que deram origem ao que hoje conhecemos com o nome de ábaco. Aqui está, né? Daquela época, aqui mais recente, versão mais recente. Havia astrônomos relojoeiros e astrólogos a serviço do governo. Mesmo entre os gregos, mergulhados em uma tradição mítica, envolvendo deuses e monstros antropomorfos, né? Bem como as epopeias oralmente conhecidas de Homero, lá em torno do século 8 a.C., havia quem descrevesse o surgimento do céu e da terra como originários de um ovo cósmico. Veja aí. Foram eles, no entanto, que iniciaram a busca, né, no caso os gregos, a busca pelas leis naturais, onde tentariam explicar a origem do cosmos, ou seja, a origem do mundo, e também da vida, pelas vias da razão, e não pela atuação de divindades pessoais. Vamos ver aqui o que diz Alexander Van Steen. Ele observa o seguinte, vamos aumentar aqui para vocês. Seus esforços eram tentativas de encontrar somente por meio da razão, ou seja, ainda sem uso de experiência científica, uma explicação o mais simples e lógico possível para a causa, a essência e a origem de todas as coisas. No caso dessas filosofias antigas, ainda não se tratava de teorias no sentido da ciência atual, mas sim de especulações sobre a essência do universo. Ok? Contudo, até o século passado, ou seja, século XX, não haviam ainda observações científicas que dessem respostas a essa questão fundamental e instigante, ou seja, o mundo sempre existiu ou surgiu em um determinado momento. A maior parte dos cientistas, no início do século XX, eles alegavam que o universo não havia tido um começo. Ao contrário do que a Bíblia relata no primeiro capítulo de Gênesis, como vimos em nossos estudos lá no primeiro trimestre. No entanto, observações científicas realizadas recentemente dão conta de que a Bíblia tinha razão. Ou seja, em meados do século passado, cientistas apresentaram fortes evidências de que o mundo teve um começo em um evento denominado pelo físico Fred Hoyle como Big Bang, ou seja, a grande explosão. Nós sempre vemos aí falar sobre essa teoria, tanto nas escolas aí quanto na própria mídia. Não é nosso propósito aqui agora entrar nesse mérito dessa teoria, que é bastante aceita por grande parte da comunidade científica, e o nosso propósito é registrar que, de certa forma,
ela concorda com o criacionismo bíblico, que mostra que em um determinado momento, no princípio, né, assim como diz lá em Gênesis 1, versículo 1, criou Deus os céus e a terra. Passaremos agora a abordar especificamente o argumento cosmológico sobre a causa do universo, que tem a ver com o título lá do nosso capítulo de hoje. O argumento cosmológico é um dos argumentos lógicos mais importantes em favor da existência de Deus, tendo em vista que a maior parte do debate sobre o teísmo cristão em nossos dias tem se concentrado na questão da criação. Por isso nós estamos dando bastante evidência à questão da criação, né, que estudamos lá no primeiro capítulo de Gênesis, os 6 dias da criação, e daí a importância, né, do debate, hoje em dia, vive em torno disso aí. Muitas coisas são discutidas, né, ao nível desta questão da criação. Diferentemente do argumento ontológico, né, o que seria lá o argumento ontológico? Ele parte da ideia de Deus para a realidade do próprio Deus. Esse é o argumento ontológico. É um argumento restrito ao campo da mente. Então, ele é diferente dos outros argumentos, como, por exemplo, o argumento cosmológico, que nós estamos vendo agora, e ainda no próximo estudo veremos o argumento teleológico, mas isso é para depois. O argumento cosmológico, por sua vez, ele deriva seu nome da palavra grega cosmos, que significa universo, ou mundo, e em geral começa com a experiência sensorial, tendo em conta o conhecimento do mundo material. Ou seja, o argumento cosmológico ele parte da existência do mundo físico e procura estabelecer a existência de um ser necessário, que tenha sido a causa da própria realidade do mundo. Esse argumento ele foi sustentado por muitos pensadores, desde Platão, lá na Grécia Antiga, passando pela escolástica medieval, ali por Tomás de Aquino, né, até agora a era moderna, e a partir do filósofo francês René Descartes. O filósofo cristão Norman Geisler, ele resume o argumento cosmológico da seguinte forma. Vejamos aqui. Vou abrir um pouquinho mais. Diz assim, Norman Geisler: a ideia básica deste argumento é que já existe um universo em vez de nenhum. Ele deve ter sido causado por algo além dele mesmo. Esse raciocínio baseia-se na lei de causalidade, que diz que toda coisa finita ou contingente, né, ou seja, contingente aí quer dizer dependente, não é isso? Então, esse raciocínio baseia-se na lei de causalidade, que diz que toda coisa finita ou dependente é causada por algo além de si mesma. Veja só. Isto é, o princípio da causalidade declara que todo efeito vai exigir uma causa. Ok? Todo efeito exige uma causa. Assim, o filósofo cristão William Lane Craig, um dos maiores defensores e divulgadores deste argumento cosmológico na atualidade, resume o argumento da seguinte maneira. Vejamos aqui. Primeiro, tudo o que passa a existir tem uma causa. 2. O universo passou a existir. Logo, portanto, o universo tem uma
causa. Vamos ver novamente? Tudo que passa a existir tem uma causa. O universo passou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. Isso quer dizer que ele não existe, ou não existiu desde o passado, né, eterno. Entretanto, objeções têm sido levantadas, né, aí por críticos ateus, defensores da ideia de que o universo sempre existiu no tempo e que, portanto, nunca precisou de uma causa. Aliás, tem muitos cientistas, gente que defende ou não quer admitir, né, digamos assim, a teoria do Big Bang, que houve ali ou surgiu, né, em algum momento. Muitos não querem admitir isso porque isso aí, na verdade, dá ponto, tá, para o criacionismo. Tá? Então, muitos preferem não ter que dar esse ponto ao criacionismo, certo? Isso significa dizer que, supostamente, houve um número infinito real de eventos passados na história do universo e que o fez chegar até os dias de hoje. Isso para esses que acreditam e que querem aceitar que o universo é eterno, que a matéria, o mundo sempre existiu. Ok? Nos dias atuais, né, alguns defendem que a simples presença da teoria dos conjuntos infinitos na matemática, e quando se fala em coisa infinita, né, digamos assim, eventos infinitos, aí a pessoa às vezes não para imaginar o que seja o que é realmente infinito. Então, aí às vezes acaba falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Então, eles acham que a simples presença da teoria dos conjuntos, né, infinitos na matemática, estou até colocando aí, fazendo aí uma propaganda, né, de um livro que eu estudei muito lá desde o tempo lá do meu segundo grau, que foi a coleção Shaw, né, e lá tem, e outros também, tem aí a teoria dos conjuntos. Né, é suficiente para... Eles acham que isso aí é suficiente para sustentar que tais eventos foram reunidos em um conjunto, né? E esse conjunto teria um número infinito de elementos. Essa alegação, ela, na verdade, no nosso modo de entender, ela não procede. Por quê? Porque a teoria dos conjuntos, ela comumente aceita, ela é bastante aceita em matemática, mas ela trata de infinidades abstratas e, por si só, não diz nada sobre a existência de infinitas coisas no mundo real. Coisas infinitas, né? Aí, na teoria dos números, é uma coisa. Mas coisas infinitas no mundo real, aí é outro departamento. Estima-se hoje que a própria quantidade de átomos invisíveis, né, para nós, porque nós não enxergamos os átomos, existente em todo o universo, seja da ordem de 10 elevado, né, a potência lá, o expoente 80, ou seja, o número 1 seguido de 80 zeros. Veja aqui nesse slide, 10 elevado a 80, né, é o número 1 seguido de 80 zeros, como eu coloquei aqui. Olha só, veja que, deixa eu até abrir um pouquinho mais aqui para vocês, veja, né, quantos zeros aí depois, 80 zeros depois do 1. Este é ainda um número insignificante dentro da ideia de infinito. Então, veja, o número de átomos de todo o universo, né, segundo aí estatísticas e cálculos dos cientistas, chega aproximadamente esse número, 10 elevado a 80. Mas esse número ainda é muito pequeno, é muito insignificante dentro dessa ideia de uma quantidade infinita. Então, quando se fala em infinito, não é uma coisa assim tão simples. Portanto, uma série ou uma regressão temporal infinita de elementos ou eventos reais é simplesmente impossível. Logo, o universo realmente teve um princípio.
Uma outra evidência que apoia o argumento cosmológico a favor da existência de Deus como causa necessária para o surgimento do cosmos, do universo, é a segunda lei física da termodinâmica. Falei bastante sobre isso lá na época da nossa classe presencial. Quem participou lá sabe muito bem do que falamos lá. Então veja, aí está uma figura que mostra essa questão da segunda lei da termodinâmica. Se o universo fosse eterno, e, portanto, existisse desde um passado infinito, de acordo com a lei da entropia, que é essa lei, da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, ou seja, da depreciação, do desgaste, da desordem no universo, para um sistema isolado e fechado, como é o universo, já teria havido tempo suficiente para que hoje ele, o universo, não tivesse qualquer grau de organização. O universo já teria entrado em colapso, num estágio completamente caótico, pois a sua energia utilizável já teria acabado completamente. E isso, claro, ainda não aconteceu, pois nós mesmos ainda estamos vivendo aqui. Não é isso? Ok? Muito bem. Por mais lógico e incoerente que isso possa parecer, os críticos que se opõem ao argumento cosmológico insistem em dizer que não existe nenhum contrassenso em considerar algo surgindo do nada por si só. No entanto, isso é contrário à realidade que nós conhecemos e que nós vivenciamos diariamente. Sem o princípio da causalidade, o próprio desenvolvimento, por exemplo, da ciência, que eu diria, seria impossível, pois todo o conhecimento natural sobre o mundo depende de uma explicação causal. Portanto, a ideia do universo eterno, ela é oposta não somente aos argumentos da lógica e da ciência, mas também à cosmovisão bíblica, que lá em Gênesis 1, versículo 1, nós estudamos isso lá, declara: no princípio criou Deus os céus e a terra, mostrando que o tempo, o espaço e a matéria tiveram um início, um princípio comum em um determinado momento no passado. Não temos qualquer dúvida em constatar que o princípio da causalidade se mostra bastante evidente em todos os 6 dias da criação que nós estudamos, lá no relato de Gênesis, onde tudo constituiu causa e efeito, ou seja, o Criador e a criação. Concordam comigo? É uma questão bíblica, e a bíblica ela está cheia de lógica, tá? O princípio da lógica está lá, inclusive em outros pontos da Bíblia, que depois, daqui a pouquinho, eu vou falar aqui para vocês. Muito bem, então se algo existe, em vez de nada, então veja, se existe algo em vez de nada, então o universo ele é o efeito de um agente externo, autoexistente, que nós conhecemos, denominado Deus, que causou tudo isso aí. Tá certo? Que isso fique bem claro para todos nós nesse estudo. A lei da causalidade, ela estende-se também a outros pontos das Escrituras, como eu falei lá antes. Então, vamos considerar aqui um contraponto muito interessante do escritor e apologista cristão R.C. Sproul. Então, vejamos aqui, ele observa o seguinte: a cada milagre que é tratado na Bíblia, a lei da causalidade ou a proposição de que
todo efeito tem uma causa, ela é assumida. Observe o momento em que Nicodemos foi a Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aliás, este aqui é um dos nossos, é o texto, né, básico nosso nesta tarde de hoje. Não falei nele lá em cima, mas estamos agora aqui nesse contexto reportando João 3, versículos 2 e 3. Aqui eu estou comentando, colocando o comentário de Sproul em João 3, versículo 2. Ok? Então, vejamos mais alguma coisa aqui que Sproul vai falar a respeito desse argumento. Diz ele: Nicodemos juntou os pontos e afirmou a existência da causa sobrenatural e divina por trás dos atos de Jesus. De outra forma, os atos não seriam realizados. Veja que interessante. Diz ele: a lei da causalidade, ela é assumida em toda essa declaração. Estamos vendo aí de Nicodemos. Se ao contrário dissermos que nada causa nada, ou que qualquer evento pode acontecer sem uma causa, então nenhum milagre na Escritura, né, da criação até a ressurreição, teria valor evidente. Veja que interessante esse contraponto, né, de Sproul, muito interessante. Coincidência, né? Estamos falando aqui em ressurreição, hoje estamos comemorando aí o milagre da ressurreição, né? Aleluia, porque Jesus de fato ressuscitou. Agora eu quero colocar aqui a segunda parte do nosso texto, né, básico aqui, estamos vendo agora, que é o versículo 3 de João 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é o complemento daquele que vimos anteriormente aqui com Sproul, ou seja, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. É isso que nós vimos? E agora estamos vendo o versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós podemos constatar, queridos irmãos, aqui nesse verso 3, mais umas coisas aí que o Sproul não colocou, mas eu gostaria de colocar para vocês aqui. Há também aqui, nesse versículo 3, o efeito da causalidade. Veja, aqui ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, onde é que está o efeito e a causa aqui? Vamos ver? O efeito é: só pode ver o reino de Deus, aí vem a causa, aquele que nascer de novo. Ok? Então, o efeito é: só pode ver o reino de Deus, e a causa, aquele que nascer de novo. Ainda podemos dizer que o verso 3 nos faz crer que a primeira criação, ou seja, o efeito da ação divina, agora decaída, né, lá desde o princípio, lá do Éden, em virtude do pecado, só pode ser restaurada pelo próprio Jesus, através do novo nascimento, da nova criação no interior do nosso ser, para vislumbrarmos o novo céu e a nova terra que serão transformados lá
no estabelecimento pleno do reino vindouro de Cristo. Amém? Portanto, com esta série, né, de estudo que nós estaremos fazendo, né, sobre a existência de Deus e o design inteligente, que nós vamos ainda explorar bastante mais à frente, né, nós estaremos aprofundando e reforçando ainda mais o que nós vimos lá no primeiro trimestre, sobre os 6 dias da criação. Então, na verdade, isso é uma continuação, isso é um aprofundamento daquilo que nós vimos lá. Ok? Então, chegamos assim ao final do nosso estudo de hoje. Então, vamos ler aqui, colocar aqui para vocês, né? 1 Pedro 3,15, que diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ok? Então, tenhamos aí todos um ótimo domingo, né, de Páscoa e uma semana abençoada na presença do Senhor. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo, quando estaremos falando sobre o argumento teleológico, ou seja, o argumento do propósito, né? Aquele argumento em que nós vamos ver ali os desígnios, né, de Deus no universo, na natureza. Então, chama-se argumento teleológico. Então, no próximo domingo, não falte a esse estudo para que nós possamos compreender melhor toda essa questão da criação de Deus. Até lá.